Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. O tema da diversidade e inclusão foi largamente abordado por nós nos últimos programas e, nos últimos anos, tem ganhado cada vez mais importância, aliás, a importância que merece, nas empresas, mas ainda são raros os cases de RH que são realmente efetivos e consistentes no tema. No programa de hoje, nós vamos receber o Fábio Rosé, diretor de Pessoas e Cultura da DASA, para nos contar sobre o case DASA de diversidade e inclusão inserida na cultura organizacional. Muito bem. Esse programa chega até você com oferecimento da Forceus Company, líder na América Latina em recrutamento, seleção e assessment de vendas e marketing. Se você está assistindo ao programa pela primeira vez, ele é dividido em duas partes. A primeira delas é composta de perguntas mais estruturais, para a gente conhecer os principais conceitos, cases e boas práticas relacionados ao tema. Já a segunda parte é feita para extrair do convidado as principais recomendações sobre como os profissionais de RH podem melhorar sua atuação no tema em questão. Aos novos por aqui, o episódio de cada semana fica disponível a partir de quinta-feira, às 7 da noite, simultaneamente tanto no canal da Forceus no YouTube, quanto em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Então, se você prefere podcast, segue nossa playlist na sua plataforma preferida. Se você prefere vídeo, segue a gente no YouTube. Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Para começar nossa conversa, eu quero pedir para você contar um pouquinho sobre você e sobre a DASA, para a gente construir um pano de fundo aqui. Perfeito. Rodrigo, obrigado pelo convite primeiro e parabéns por todo o trabalho que vocês têm feito de conteúdo para nós, para recursos humanos e para as organizações. Eu sou um profissional de RH, eu quase toda a minha carreira estive em recursos humanos. Trabalhei no Bank Boston no começo, depois eu fui para Novartis, que é uma farmacêutica suíça. Fiquei 4 anos aqui no Brasil, depois fui 3 anos para o Chile como diretor de RH, depois fui 3 anos para a Venezuela como diretor de RH, depois fui 4 anos para a Suíça, em algumas posições globais, e aí voltei para o Brasil em 2013 com a L'Oréal, fui para o Rio, assumi a direção geral de RH por lá. Depois, em 2019, eu saí de novo, fui para Nova York, fiquei praticamente 2 anos e voltei para o Brasil, acho que agora em definitivo, em 2021, comecinho, com a DASA, onde eu estou. E a DASA, para quem ainda não conhece, é um ecossistema de saúde. Nós temos 1 ano, praticamente 1 ano e meio, de declaração de formação como ecossistema, e a gente está estruturando toda a nossa rede integrada de serviços, dentro de uma plataforma só. Então, são um pouco mais de 900 laboratórios que a gente tem em todo o país e Argentina. Marcas como Delboni, Lavoisier, Clínica Alta, Bronstein, Sérgio Franco, então são mais conhecidos. São quase 70 marcas ao todo. 16 hospitais, então, Santa Paula, o 9 de Julho, CHN, São Lucas, a gente tem alguns hospitais, toda a rede Leforte, que foi recentemente integrada. Nós temos uma empresa de genética,
Nós temos uma atuação bastante forte em pesquisa clínica, então tem vários pontos de interação com pacientes. Tocamos 22 milhões de pessoas por ano, são 300 milhões, quase 300 milhões de exames. Nossa. São mais de 40 mil pessoas hoje, então, à medida em que a gente vai integrando as empresas que estão sendo adquiridas, a gente deve chegar a uns 50 mil ainda esse ano, talvez. E estamos em todo o país. Uhum. Esses somos Muito, nós. muito bom, muito bacana. Fábio, um dos cases que a gente tem presenciado na mídia de vocês da DASA e teu anteriormente na L'Oréal é o tema da diversidade e inclusão. Então, eu queria começar a nossa conversa aqui sobre o case da DASA a respeito, te perguntando qual que é a principal motivação, ou seja, o que torna o tema tão importante para receber esse esforço por parte do RH? Acho que é um propósito de humanização importante, né? Nós entramos num movimento nos últimos anos de reflexão sobre a sociedade, sobre como nós formamos como sociedade como um todo. Isso não é exclusivo de uma outra empresa ou de um outro país. Eu acho que as últimas gerações, incluindo a nossa, vem refletindo bastante sobre as desigualdades sociais e qual é o papel que cada um de nós tem dentro da sociedade. E é claro que as empresas têm assim, uma responsabilidade primária nisso, né? Uhum. E eu acho não, tenho convicção, acredito, acompanho, lidero dentro daquilo que me é possível, essa evolução no sentido de ter a diversidade como uma agenda primária. Acho que é principalmente esse o movimento, essa é a inspiração que faz com que as organizações cada vez mais depositem atenção, energia e esforços concretos para aumentar a inclusão, para aumentar a diversidade. Eu acho que vai além de tudo que existe de referência sobre melhores resultados, ou de que você se equipara à sua clientela, né, do ponto de vista demográfico. Acho que é uma responsabilização moral mesmo de entender que a gente tem uma possibilidade de causar um impacto positivo na sociedade, e as organizações passam a assumir esse papel, esse espaço. Perfeito, Fábio. Agora sim, entrando no case em si, começa contando um pouquinho de quais foram as principais implementações de diversidade e inclusão que vocês da DASA fizeram nos últimos anos. Perfeito. E para dar contexto, assim, a DASA é o Brasil, né? A gente vem, para mim isso foi um insight. Eu tenho um ano, então eu entrei no meio de um processo que já vinha sendo realizado, e ao contrário de muitas organizações que têm a sua têm uma filial no Brasil, né, são organizações internacionais, nós somos uma empresa nacional com 50 mil pessoas. Então nós representamos o Brasil, nós temos um recorte nacional. A área de diversidade foi criada em 2019, com ela uma série de iniciativas primeiras, vou colocar dessa forma. Então nós criamos grupos de afinidade de estudo. Essa foi a primeira iniciativa. Então, se a gente colocar, a primeira iniciativa foi criar a área, a segunda, desenhar os grupos de afinidade, terceiro, a implementação das políticas de diversidade e inclusão, que não só tem a ver com aquilo que a gente ia provocar para dentro da organização, mas também para fora, quando a gente interage com os pacientes e com a sociedade como um todo. Então, critérios de atendimento, protocolos de atendimento com minorias, por exemplo, com trans, enfim. Todo esse modelo de atuação end-to-end, de ponta a ponta, foi desenhado. Nós fizemos algumas iniciativas de peso para educação, né? Então não só um posicionamento efetivamente a favor da inclusão e uma declaração por parte dos nossos valores e da própria
cultura nossa, considerando diversidade como um valor, como uma competência, né, e inclusão como um exercício disso, mas as nossas políticas de desenvolvimento, de contratação, tudo isso foi estruturado um a um. Eu posso dar alguns exemplos disso, se for Claro. ajudar. Então, nós criamos um programa de liderança inclusiva, né, e estamos trabalhando com ele em toda a nossa liderança. Nós temos mais de 2.000 líderes, então uma possibilidade grande de impactar a organização através do exercício de liderança sendo feito de forma inclusiva. Nós criamos um módulo para liderança executiva sobre inclusão. Então, qualquer formação de líder hoje dentro do universo da ASA inclui uma conscientização e uma educação sobre a responsabilidade do líder no processo de inclusão. Nós derrubamos algumas barreiras na contratação que dificultavam a inclusão. Então, exigência de inglês, exigência de uma ou outra universidade como critérios de participação em processos seletivos, isso tudo a gente derrubou. E além disso, existe uma série de outras, né, programa de mentoria, enfim, específico para negros, em parceria com a Falcone. Então a gente fez algumas coisas concretas e além disso a gente tem algumas metas, traçou para a gente algumas metas progressivamente, seguindo as nossas prioridades, para demonstrar esses resultados e acompanhar. Então, outro exemplo, esse ano a gente contratou, o ano que fechou, a gente entendeu que era preciso dar um foco grande na contratação de trans, né, e a gente conseguiu contratar mais de 40 trans, a gente tinha colocado o foco em contratação de trans, 40 é um número bastante expressivo, e você começa a formar uma cultura de aprendizagem a essa inclusão a partir da inserção também. Então, uma série de iniciativas como lives também, parcerias com consultorias, é uma sequência de ações que a gente tem para suportar esse nosso movimento. Bacana. Como ficou claro aqui nos teus pontos, as ações de diversidade e inclusão são, por natureza, bastante abrangentes e é um trabalho bastante intenso e para gerar resultados efetivos. Mas se você fosse escolher uma principal implementação que você acha que é o ponto-chave para o processo acontecer satisfatoriamente, qual você diria que é o key point aí na execução de um bom case, na construção de um bom case de diversidade? Maravilha. Censo. Fazer o censo e entender quem você é. Eu acho que isso é fundamental. Porque quando a gente faz um censo, a gente entende quem é a nossa população, a gente pode adequar as nossas ações às prioridades que essa população apresenta, direcionar recursos e sequenciar ações que vão evoluir à medida em que a gente implementa adequadamente. Então, se eu pudesse dizer a primeira coisa a fazer, o primeiro passo a tomar é censo. Faz bastante sentido. É diagnóstico, né? DASA diagnóstico. Quer Exatamente. dizer, Eu não tinha pensado nisso, mas sim, tem. E Rodrigo, uma vez que você olha com carinho, né? A gente definiu que é uma prioridade, a gente definiu, definimos que é uma prioridade e vamos fazer um diagnóstico. Fica muito claro o que a gente tem que fazer. O segundo passo é encarar e entender que por algum tempo os resultados como um todo podem até não ser satisfatório e o foco tem que ser no progresso, o foco tem que ser no avanço feito, porque esse sim é algo que tem que ser satisfatório e contínuo ao longo dos próximos anos. Muito interessante. O que faz bastante sentido com essa questão da abrangência, né? Porque quando é uma pauta muito abrangente,
ela precisa ser olhada no médio e longo prazo, porque são ações muito estruturais de aculturar, de treinar, de entender. Então faz bastante sentido o teu ponto, né? Sim. Fábio, agora aterrissando isso, né, com entendendo um pouco melhor dos resultados efetivamente, né? Quais os indicadores de diversidade e inclusão que vocês monitoram e como que foi a evolução desses indicadores nos últimos tempos da empresa, né? Claro. A gente monitora os indicadores que eu diria mais óbvios, né, Uhum, de quantidade de mulheres ou quantidade de negros no quadro geral, uhum, quantidade de mulheres e negros em posições de liderança. Bom, uhum, esses a gente monitora. A uhum, gente vem monitorando também percentual de contratações, é, que é uma coisa diferente, né? Uma é você desenvolver e a outra é você contratar, fazer a inclusão. A gente monitora média salarial, então a gente uhum, começa a fazer os extratos para poder comparar a média salarial do negro, da mulher, com, por uhum, exemplo, né? Com a média geral e com médias específicas salariais. E com isso a gente uhum, pode constatar, por exemplo, que a gente já vai contratar, quando a gente contrata uma minoria, alguém em defasagem. Então a gente tem uhum, que atuar ali também. A gente começou a monitorar faz pouco tempo probabilidade de promoção, dependendo do gestor. Começa a monitorar agora probabilidade de promoção, comparado com o tipo de população que está na gestão, então se o gestor é mulher, se o gestor é homem. Existem outras referências que a gente começa a estudar, por exemplo, do total investido em treinamento, o quanto é para determinada população, enfim, que a gente deve começar a medir, mas a gente tem se concentrado mais não só naqueles convencionais, mas nos que eu chamo de transacionais, né? Onde está uhum, acontecendo o movimento mesmo real. E, cara, a gente tem tido um resultado, quando eu falo de progressão, bonito, assim. Nós crescemos em números absolutos 100 pessoas, 100 mulheres em posições de liderança, comparado com o ano anterior. Acho uhum, que são 90 e tantos cargos de liderança a mais ocupados por negros do que no ano anterior. Então, essas são uhum. duas, por exemplo, dois indicadores de desenvolvimento que a gente tem das nossas ações, que são claros que a gente está acompanhando. Muito interessante essa questão que você trouxe. Para mim, que não sou especialista profundo em diversidade e inclusão, um dos indicadores que você mencionou, que eu acho que vale um sublinhar aqui meu, para quem está acompanhando, me parece ser essa questão do analytics de grupos, contra Uhum. grupos, né? Contra no bom sentido. Mas quer dizer, qual que é a média salarial de brancos héteros versus qual que é a média salarial de negros, né? Eu acho que isso diz muito sobre, fala quase que sozinho sobre a igualdade de oportunidade, de relevância dentro do negócio, né? Então me pareceu ser um indicador bastante emblemático e importante, né? Não sei se Sem ele dúvida. destacaria ele como um dos mais Eu importantes. destacaria, sim, Uhum, e destacaria um que a gente está aprofundando agora, que é o de análise cruzada dentro de Analytics, que é isso mesmo, assim. Gestores brancos homens héteros promovem mais homens uhum, brancos. uhum. Interessante. Acho que até é natural. É, infelizmente, não É um viés inconsciente, talvez, em alguns é casos, né? natural exato, Uhum, pela forma como a dinâmica social existe, né? Mulheres promovem mais mulheres, uhum. eh, e negros são menos promovidos, tanto por homens quanto por mulheres brancas. Isso Você é sabe um que, tirando uma fotografia desses nossos 20 minutos aqui de conversas, que está extremamente interessante, eu me chama a atenção dois aspectos aqui que você trouxe. Primeiro é essa visão sistêmica muito apurada de etapas e, e diagnóstico, né? E a segunda
como o Analytics parece estar no centro do case de vocês, porque no final do dia, quando você trouxe agora há pouco essa questão do Analytics de promoção, de grupos, né, para grupos, ou seja, um grupo X tende a promover o mesmo grupo, é um diagnóstico que vai gerar ações de proteção de viés inconsciente, né? Porque você já, uma vez que existe essa reincidência de comportamento, é bastante óbvio que isso vai desdobrar uma ação de monitoramento disso, né? Ou seja, Sim. Um aval do RH, quando for um grupo X promovendo o mesmo grupo, tem um protocolo específico de autorização, enfim, é possível, através da medição, é possível gerir, né? Como diria Gerir. E Jack Welch. assim, exato. A gente não pode, não pode esperar algo diferente, acho que de nenhuma organização, Uhum. se for fazer essa análise cruzada, tá? Não é um dado específico da ASA, mas se a Sim. gente olhar o que os modelos organizacionais foram desenvolvidos em cima de uma estrutura de patriarcado branco, e a gente for olhar os cortes de cima a baixo, a gente vai encontrar, na grandíssima maioria das organizações, Uhum. em evolução, um quadro de desigualdade que pende favoravelmente para o homem branco, Uhum. seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista hierárquico, seja do ponto de vista de desenvolvimento e reconhecimento. Então, esse é um quadro geral que se encontra, não só no Brasil, mas falando especificamente do Brasil, na grandíssima maioria das organizações. A grandíssima maioria dos CEOs é homem, a grandíssima maioria branco, a grandíssima maioria dos comitês executivos ainda é composta por uma maioria absoluta de homens. E à medida em que você vai incorporando outros níveis hierárquicos, você vê a ascendência, primeiro, da mulher e, em segundo, da população negra. Uhum. Isso é um quadro geral. Uhum. Dentro desse quadro geral, especificamente, quando a gente faz os recortes, a gente confirma esse favorecimento nos principais processos de gestão: remuneração, desenvolvimento, tempo para promoção, enfim. Uhum. Agora, uma coisa é você saber disso empiricamente, outra coisa é você ter dados concludentes, acho que se fala, né? Inclusivos, uhum. Uhum. Conclusivos, concludentes, acho que é espanhol. Conclusivos que vão te direcionar e facilitar para que as decisões sejam tomadas de maneira mais acertada, mais assertiva. Uhum. A gente tem uma maioria, por exemplo, quando considera a organização como um todo, composta por mulheres. A Uhum. gente tem hoje um crescimento significativo de mulheres no nosso plano de sucessão. Uhum. Quando a gente compara isso a alguns anos atrás, é, assim, é uma evolução bizarra, positiva e Uhum. bizarra, assim. A velocidade de crescimento de mulheres já nos planos de sucessão. Na educação é a mesma coisa. A gente entra em algumas universidades que começam a ter pela primeira vez na história do Brasil uma maioria de formados populado por mulheres. A Uhum. medicina, acho que foi há 3 anos atrás a primeira vez que a gente formou mais mulheres que homens no Brasil. Eu acho que faz 3 anos. Então, é um movimento que vem acompanhando. Uhum. Maioria de mulheres pela primeira vez, e hoje a gente ainda tem um pouco menos de 20% da população médica formado por negros. Então, é a Uhum. segunda minorização que acompanha. Num país que é metade mulher, 51% mulher, e 55% declaradamente negros. Então tem essa disparidade que eu imagino que a continuidade dos esforços das organizações, dos líderes, e do aumento significativo que a gente vê na importância desse tema para todos nós, me deixa bastante otimista. Uhum. Uhum. Os números são animadores, né? A evolução do quadro geral
da sociedade em relação a essa inclusão de negros e grupos de minoria, ela é bastante animadora, né? Tá uma pauta que realmente está se concretizando na prática, né? Ela não está só na gaveta, né? Então isso realmente é bem bacana. Outro ponto que fica bastante claro aqui nas tuas observações é essa abordagem pragmática e realista em relação ao que existe de realidade e ao que tem que ser feito, né? Porque a pauta de diversidade é uma pauta que exige muita coragem, né? Muito enfrentamento de realidade, né? Então, acho que de tudo que você falou até agora, eu tiro essas três coisas, né? Analytics, né? Coragem, né? E visão sistêmica. Por ser uma pauta abrangente, conseguir esquematizar o trabalho, né? Não deixar o trabalho fragmentado, né? É interessante isso que você fala de coragem, eu concordo. E concordo tanto que semana passada eu estava conversando com Chris Rainey, ele tem um maior podcast de RH que tem no mundo. E a gente estava falando sobre quais as características, né, que a gente gostaria de ver mais na população de RH. E eu disse que era uma questão de postura, uma questão de coragem, na minha opinião. A gente sabe que a gente está sabe o tamanho do desafio. E é um desafio grande. Você quer levar a pauta humana dentro de organizações. Num momento como a gente vive, inclusive, né, de pandemia, onde a cultura das organizações é super afetada, machucada, onde você tem um turnover altíssimo ano a ano. Então, em 2 anos de pandemia, cara, as organizações têm 30, 40, até às vezes 50% do quadro de colaboradores que são novos, ou seja, que entraram durante a pandemia, que estabeleceram uma relação de engajamento com a organização pautados à distância, que é isso, né, sem cheiro, sem abraço, sem afeto, sem os rituais, sem os símbolos, sem o barulho do elevador, sabe? Uhum, Sem o happy hour, sem o happy hour. Então, e as pessoas que conheceram isso, depois de 2 anos e meio, começam a se esquecer. uhum, Então, é um momento frágil e de uma população que demanda muito de RH. E uhum, neste momento onde todos estão frágeis, imprimir, uma agenda forte uhum, de diversidade demanda coragem da gente. uhum, uhum. E eu acho que Interessante. a gente ainda bem que muitos de nós temos. Né. Uhum. Faz bastante sentido, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a ascensão da importância do RH na autogestão das empresas, né? No final do dia, o RH tem virado o principal agente de transformação e de perpetuação de um negócio, né? Quando a gente estende para atração de talentos, para clima e cultura, para diversidade e inclusão, são temas cada vez mais centrais e críticos e eu acho que todos eles exigem essa postura de enfrentamento no bom sentido, ou seja, de realmente comprar o projeto e levar até as últimas consequências para acontecer, né, o resultado, né? Enfim. Fábio, agora indo para questões de aprendizados e boas práticas, né? Logo em seguida eu vou te fazer algumas perguntas no segundo bloco de dicas práticas, né? Que eu estou bem Bom, curioso para ouvir, ou seja, de como tirar esse resultado que vocês estão tendo na DASA de exemplo e aplicar ele nas demais empresas. Mas agora falando, portanto, de aprendizados e boas práticas, né? Qual foi o principal desafio que vocês enfrentaram para atingir esses resultados que você comentou e como que foi lidar com eles? principais desafios, você se refere ao tema de diversidade em si? Certa, sim. Uhum. Ou Acho que o seja, para principal chegar nos desafio é o Brasil. resultados, né? Principais desafios para chegar nos resultados que você mencionou, né? Tá. Acho que
O desafio, como comentei antes, é o Brasil, né? O Brasil hoje tem um modelo de educação que está enviesado. Então, as universidades que são consideradas de primeira linha, e que têm um seu modelo estrutural e pedagógico focado no conhecimento, e não necessariamente em talento ou outra perspectiva, é um limitador. A segunda é a intersecção de minorias. Então, as populações que hoje são consideradas minorias, elas não só têm a minorização social, mas também estão numa condição de acesso prejudicado. Então, os negros hoje são a maioria da população com estudos mais baixos. Então, um sistema que está condicionado a um processo de contratação focado em conhecimento vai encontrar uma oferta mais competitiva, eu acho, para esses públicos, né? O pessoal fala que tem menos. Não acho que tem menos. Acho que tem maior competitividade para achar. Você tem que buscar direito. Uhum. Vai ter. É uma demanda reprimida porque a atenção se voltou a isso nesse momento. Então, esse também é um desafio importante. Um terceiro é criar engajamento, porque uma coisa é você contratar, a outra coisa é você trazer para um ambiente que seja um ambiente que permita que essas pessoas que têm um perfil diverso se sintam livres para ser quem elas são. Uhum. Porque você trazer o diferente e exigir que ele se adapte ao que é o suposto, o que é a norma, é um erro. Uhum. Você não está sendo inclusivo, né? Uhum. Você não está sendo nem diverso. Você está trazendo o diferente e adaptando para o que é a tua norma. Uhum. E esse é um desafio bastante comum também. Então, o primeiro é o contexto Brasil. O segundo é a demanda reprimida, né, a atenção acelerada que as organizações tomaram para isso. E a terceira é a inclusão em si, e o ambiente que seja engajador, a ponto de fazer com que essas pessoas queiram estar, a ponto de fazer com que os gestores aprendam a fazer gestão focada não só nos times, mas também nos indivíduos, a que a gente aprenda a avaliar as pessoas partindo de perspectivas diferentes. Então, esse Uhum. ambiente que desafia o que é a meritocracia, dadas as condições que a gente compartilha, né, que a gente convive como sociedade. Acho que se eu pudesse colocar esses 4 desafios, e Uhum. eu acho que a partir disso é a consistência. Uhum. Então, o Brasil como contexto, uma demanda reprimida, um ambiente que não necessariamente é integrador e inclusivo por natureza, e o quarto é consistência. Tem glimpses, né? Você tem lapsos de movimentos, de atenção, e que às vezes são perecíveis e ficam no esquecimento e você não dá continuidade. Não adianta você contratar e largar. Não Uhum. adianta você trazer 15 trainees e não fazer o acompanhamento. Não adianta você colocar pessoa de uma determinada minoria e não dar um suporte adequado, inclusive ao próprio gestor, para Uhum. fazer eh, o seu papel da melhor forma possível. E só para dar um exemplo, isso não é limitado de forma alguma à questão racial. A Uhum. gente teve um caso recente, bonito caso, muito bonito caso, de de um colaborador que ele tem, síndrome de Asperger Uhum. e, claro, estava tendo, sim, claro, natural que estivesse encontrando as suas dificuldades. A gente não tinha preparado aquele time, a gente não tinha preparado aquele gestor para lidar com a situação.
não tinha, né, tido uma consultoria com um especialista sobre o que é essa, assim, como a gente capitaliza o ambiente para que essa pessoa se sinta preparada para dar o seu melhor. Como é que a gente prepara esses colegas para entender a melhor forma de colaborar, de ajudar, de pedir ajuda para essa pessoa. E então, acho que o cuidado seriamente dedicado a preparar o ambiente é um desafio que foi um dos maiores esse ano. Isso faz bastante sentido, pensando que o desentendimento ele é comum mesmo em grupos bastante homogêneos, né? Porque imagina quando você acrescenta um grupo de diversidade sem essa preparação do homogêneo para virar heterogêneo, né? Parece ser uma receita, faz sentido o teu ponto, né? E acho que talvez uma das nossas principais aprendizagens, assim, como raça, você falou do ser humano. Enquanto a gente não aprende, que ainda não aprendemos completamente, a lidar com as nossas diferenças. Nós somos únicos nós somos todos iguais, na unicidade da diferença, né. Então, Uhum, assim, enquanto a gente não aprende a lidar com as nossas diferenças, a transpassá-las e a partir desta perspectiva construir novas perspectivas, não tem inovação. uhum, A uhum, inovação a inovação parte de um princípio de movimento, né. Eu tenho um uhum, contexto, eu vou inovar, para inovar eu preciso estar ou criar ou facilitar um outro contexto. uhum. Eh, e na busca Entender o outro contexto, né? Que tem a ver com a diversidade, né? Entender. exato, exatamente. Nessa busca, a gente erra, a gente vai errar, a gente só não vai Uhum, errar a gente vai errar tentando acertar, né. uhum, Mas é nesse processo de criação e desenvolvimento mesmo que não dá para considerar que não traz erros também. uhum, Mas algumas dessas barreiras, eh eh, orbita em naturalmente buscar o igual e não o diferente, né. uhum. Nos vieses, né, Os inconscientes. vieses, total, Uhum. exatamente. Muito bacana. Minha próxima pergunta era sobre essa iniciativa de DI que não deu certo ou que gerou desafios, né? Você trouxe um desafio bem interessante aqui que foi enfrentado, né? Que ilustra um pouco de como entregar esse resultado, né? E preparar e viabilizar e aprender também, né? Porque é o que você bem colocou, né, Fábio? O resultado muitas vezes numa área tão ampla, abrangente e tão complexa como essa, o resultado às vezes não vai vir de imediato, né? Ele vai vir de um erro. É depois de 2, 3 erros que ele vai acontecer, né? Então você já respondeu minha pergunta ali. E aí eu vou partir, portanto, para um afunilamento aqui dos aprendizados, tentando ilustrar um pouco melhor esse desafio de uma outra maneira. Então, eu queria te perguntar o seguinte: qual tem sido o grupo de diversidade, né, da pauta LGBTQIA+, que tem sido mais difícil de ter bons resultados, ou seja, que tem sido mais difícil de escalar a geração de diversidade e inclusão, e o que vocês têm feito para correção de rota, ou seja, para potencializar as agendas em relação a esse grupo específico. Dentro de LGBTQIA+, Exatamente. olha, a gente tem uma situação, favorável, onde o nosso CEO, o Pedro, é gay, e ele abertamente gay. Uhum. E acho que isso já manda é um sinal, né, é uma mensagem de de pluralidade. A Uhum. gente tem dentro do comitê executivo também, outras pessoas não cis. Eh,
e na diretoria um número grande. Eu não acho que particularmente a inclusão de LGBTQIA+, seja o nosso desafio mais profundo. Uhum. Minha perspectiva de um homem hétero, tá? Mas eu acho que quando eu olho integralmente, ele é um desafio igual aos demais. Ele é um desafio que Uhum. tem suas características específicas, claro, Uhum. mas que ele traz tanta atenção, tanto foco quanto os demais. Agora, dentro da população LGBT, que é mais, a população trans é vítima de muita violência no Brasil, muito. Uhum. Você vê a média de idade, cara, é abaixo dos 40 anos, a perspectiva de vida de um trans ou uma mulher trans no Brasil. Nossa. Se é um homem ou uma mulher trans negro no Brasil, é ainda menos. Então a gente pega uma população que é super fragilizada, super emocionalmente fragilizada, que vai em qualquer, por exemplo, vai num ambiente público e até tem questões quando o seu nome social não é usado, né? Uhum. Então, eh, no nosso cuidado integral, não só com os nossos colaboradores, mas também com os nossos eh, usuários, pacientes, a população trans tem sido um ponto para a gente cuidar com bastante carinho, Uhum. pela condição que tem na sociedade como um todo. Mas eu Uhum. repito, assim, eu não tenho uma população que seja mais ou menos, acho que em grau de dificuldade, eu não consigo te dar essa resposta assim de forma cartesiana. Todas Uhum. têm as seus desafios, mas dentro do LGBT, quando eu olho hoje, eu tenho uma preocupação grande com a população trans, por essas questões que eu tive. Uhum. Eu estava visitando o Rio de Janeiro, nossas operações, essa semana, e estive conversando com com um homem trans, um colaborador Uhum. nosso, que disse que tem o nome social, né, o e-mail é com nome social, e disse: "É a primeira vez na minha vida que eu posso ser fulano". E eu tive conversando com ele, e ele dizendo: "É muito difícil, Uhum. ser trans no Brasil, ser homem trans no Brasil, ser homem trans não hormonado e Uhum. negro, porque está num corpo de mulher negra, e ser trans é um conjunto de interseccionalidades, né, Uhum. são muitas, fontes de preconceito, né, de violência no Brasil, em uma pessoa só. E eu perguntei, por exemplo, como é que era, né, em casa, e ele disse: "Minha mãe, me aceitou, com minha Uhum. sexualidade, mas teve dificuldade com a minha religiosidade". Uhum. Uhum. Então, assim, eh, a É um gente desafio acaba, 360 graus, né? cara, é. Então, a gente tem que ter muita empatia, muita muita atenção, para se colocar a serviço, de uma movimentação social. Porque a gente estava falando do errar, com certeza, assim, eu quero acreditar que essa mãe estava tentando acertar. Ela está Hum. tentando acertar, né, ela está fazendo o que ela teve de educação, tentando dar o melhor para o filho, que ela teve. Uhum. Mas é inclusive por isso que eu me sinto, e muitas vezes otimista de acompanhar esses movimentos. Você fez um comentário há um tempo de assim: "Os números mostram a evolução". Eu não sei se os números mostram a evolução. Uhum. Eu não tenho certeza que totalmente a média salarial entre de mulheres e homens está se equiparando. Eu não tenho certeza se a média nacional, de mulheres, em posições de liderança está realmente melhorando. Eu não tenho, essa certeza. Queria deixar isso Ah, sim, sim. para a gente refletir, Uhum. e até buscar, vou saber.
Mas sim, o que eu tenho otimismo é com relação à relevância crescente desse tema Hum. na pauta das organizações. É que eu acredito que não tem um dado consolidado que faça esse analytics, né? Mas eu tomo como amostragem a, o estudo de caso real, né? Quando eu olho para as empresas como um todo, você vê uma evolução nítida nos quadros de liderança, enfim, em todos os pontos da diversidade, né? Até porque era uma pauta que há 5 ou 10 anos atrás tinha pouquíssimas empresas trabalhando em cima de uma forma efetiva, realmente, né? E hoje Entendo. é um tema que está na agenda da enorme maioria dos RHs, né? Você tem Então, razão. mais nesse sentido que eu fiz a afirmação, mas claro, Você aí tem os razão. números falam por si sós, né? Então, assim, se tiver alguma pesquisa, temos que tomar ela como base, não o que eu É. falo aqui, né? Não, não, Certo? não. Eu não sei. Acho que Uhum, pra gente, e estou falando para o RH, estou falando para a gente, né? A gente precisa ver se os números mostram os esforços que nós estamos uhum, buscando. Eu acho que outra preocupação que eu tenho, Rodrigo, é que a gente faz pouca colaboração nesse tema. uhum, Sim, as uhum, empresas se juntarem para criarem ações afirmativas em conjunto. Eu acho que a gente faz menos do que poderia. interessante. De fato, há um espaço, né, para esse trabalho em grupo, né, em conjunto. Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Fica aqui a provocação, né? Porque no final do dia, aqui no programa, a gente já recebeu 80 executivos de alta gestão de grandes corporações, né? Então, o programa está na 84ª edição, quinta edição. Então, fica até uma provocação para nós aqui, né? O que a gente pode fazer de conexão entre vocês para viabilizar essa troca também, né? Sistêmica, né? Eu acredito muito nessa estruturação dos projetos, né, que vão ser trabalhados, né? Eu acho muito importante essa definir um método de fazer algo, né? E talvez esse método da troca e do esforço coletivo seja um dos métodos que possa gerar um ganho mais rápido na pauta como um todo, né, Fábio? É, Meu é, caro, chegamos na segunda parte aqui do programa, que é uma parte que é uma bateria de perguntas e respostas rápidas para ajudar os profissionais de RH com dicas mais específicas do que fazer realmente para ter sucesso ou para evoluir no tema em questão, tá? Então, para tá a gente ótimo. começar, Fábio, eu queria te perguntar quais as principais armadilhas que você acredita que nós do RH vamos encontrar e que dicas que você daria para contornar essas armadilhas? Eu acho que a uma armadilha é a consistência. Então, os números Uhum, eles crescem, mas eles não são autossustentáveis. Então tem que fazer acompanhamento, tem que dar reforço. Então, para evitar esses lapsos, né, e para que esses avanços sejam constantes, acho que uma primeira dica eh, de tomar cuidado, que os dados não são autos os avanços não são autossustentáveis. uhum. Muito bom, muito bom. Agora, falando para um público que está mais avançado no tema, se você fosse escolher uma dica para dar para esses profissionais acelerarem os resultados nas políticas de diversidade e inclusão, qual seria essa dica e por quê? Eh, olha para o RH, Uhum, vamos ver se a gente está praticando para dentro dos nossos times o que a gente, eh e propõe para os nossos uhum, clientes para as outras áreas. Nós estamos fazendo a inclusão dentro de RH, nós estamos diversificando os perfis dentro do nosso quadro de colaboradores, dos nossos times. Acho que essa é uma provocação e também eh, uma reflexão, mais do que uma reflexão para aquelas empresas que estão mais avançadas. Estamos fazendo a mesma coisa dentro?
nossa área de recrutamento, com a nossa área de treinamento, desenvolvimento, os nossos profissionais, eles representam a diversidade que a gente prega, que a gente quer ver. É uma reflexão. Maravilha. Se o RH está vivendo o que ele está falando, né? Ou se ele é só uma política da porta do RH para fora, né? Maravilha, Fábio. Agora falando de ações específicas, né? Qual a principal dica que você daria para ter mais resultados nas ações de equidade de gênero? Take bold decisions. Acho que tomar as decisões corretas. Nós temos as políticas salariais, se a gente, né, que vão referenciar nossos aumentos, que vão referenciar as promoções, enfim. Em alguns casos, a gente precisa fazer um movimento mais robusto, né, no caso de mulheres, quando elas vêm de uma defasagem salarial significativa. Então, não é a porcentagem, não é o 20% que vai resolver. Se dá 20-20, não vai resolver. Eu estava conversando com um colega também de uma headhunter, e assim, é frequente que nós encontremos um candidato homem e que custe mais do que o orçamento que tem para a posição. E que a gente volte e diga, não tem problema, eu vou atrás do recurso. E que não é incomum que a gente encontre uma candidata tão boa quanto, que custe menos do que o orçamento do projeto, menos do que a gente, e que a gente diga, ok, eu vou manter o orçamento, porque eu estou recuperando uma defasagem que foi causada pela trajetória de desenvolvimento profissional dessa mulher nesse país. Exato. É pouco comum que a gente tenha essa consciência. Eu vou buscar 20% a mais para trazer esse cara, eu vou ficar dentro do orçamento, mas vou fazer uma proposta 10% a mais para recuperar um gap, que depois eu trago para dentro. Se eu trago alguém com gap, eu vou ter esse gap dentro para resolver. Então não é, como falei, não é onerar. É inteligentemente usar os recursos que a gente tem para equalizar. Nesse caso é desonerar, né? Exatamente. É desonerar futuramente sem onerar agora. Sim. É interessante esse ponto que você trouxe, e eu acho que ele se conecta bastante com o que você falou ali de viver o tema dentro do RH, né? Porque no final do dia é uma prática, é um tema que ele tem que estar no lembrete de qualquer reunião que o RH vai fazer, de qualquer decisão que ele vai ter que tomar, de qualquer comunicado interno e externo que ele vai fazer, né? Então, que é o que você falou de viver o tema, né? Quer dizer, é só vivendo o tema que você vai estar na tua agenda, no topo da tua agenda, leve em conta isso antes de decidir flexibilizar um salário para contratar um homem branco e tal, ou aproveitar e fazer esse trabalho integrativo que vai trazer alguém bom e também vai cobrir vai ter todo um desdobramento de boas práticas em relação a um tema que está sendo vivido, né? Se ele não estiver sendo vivido, provavelmente a decisão vai acabar inconscientemente até entrando em viés inconsciente, vai acabar sendo para o outro lado, né? Exatamente. Legal. Fábio, agora um outro tema dentro da diversidade e inclusão que a gente falou, não tanto aqui, mas que é igualmente importante, é a questão da intergeracionalidade, né? Esse nome é difícil de falar aqui. Que dicas que você dá para as empresas aproveitarem melhor esse potencial intergeracional que existe, né? E quais as iniciativas que podem ser feitas, na tua opinião, para isso acontecer? Acho que eu vou dar uma dica. Só me dá um segundo. Pronto. Eu acho que uma dica válida que a gente experimentou
inclusive na L'Oréal, foi quando eu lancei, é de fazer mentoria reversa. É de colocar os colaboradores da geração mais novas para serem mentores dos senior executives. Então, para que eles possam dividir numa condição de troca dentro de uma mentoria com os diretores seniors, elementos dessa nova geração, como engajar, como comunicar, como interagir, como empoderar, por que age assim, por que age assado, ou seja, criar um espaço de mentoria reversa para que essas conversas e aprendizagens aconteçam. Acho que essa é uma dica que, cara, zero custo, e impacto grande para as duas gerações. Porque você Então, a você primeira vez que eu desculpe. Então, é a primeira vez que eu escuto esse tipo de mentoria, achei genial, né? Quer dizer, você está conectando extremos, né? O cara que está entrando no mercado com uma pessoa sênior, quer dizer, Mas o fazendo uma... mentor é o júnior, né? Exato, não, justo por isso, quer dizer, você está fazendo uma ponte, criando uma ponte entre extremos, vamos dizer, né? E para criar empatia dos dois lados também, porque é uma via de mão dupla no final do dia, nessa intergeracionalidade é um trabalho que tem que ser nas duas pontas, né? Não pode ser só de uma ou na outra. Exato. Para finalizar, Fábio, uma pergunta que não pode faltar é como garantir um recrutamento de seleção mais efetivo na pauta da diversidade. Qual é a tua dica para isso? A minha dica é que a gente não foque eu vou repetir uma frase que eu disse, mas assim, não importa a universidade de primeira linha que as pessoas não cursaram. Não importa o inglês que elas não falam, não importa a experiência internacional que elas não tiveram. Importa quem elas são. Importa o que elas fizeram da vida delas. Importa o que elas aprenderam com isso. E importa ainda mais o que elas vão ser. Talento não tem limite. E o que tem limite é a maneira como a gente está acostumado a entender talento. Então, eu acho que existem algumas barreiras autoimpostas ou impostas por condição nos processos seletivos hoje que limitam o desenvolvimento das empresas, não só a inclusão e a pauta da diversidade como um todo, mas limita o desenvolvimento das empresas. Muito bacana, Fábio. Eu queria te agradecer muito pela tua participação aqui. Infelizmente, a gente chegou no final da nossa conversa, mas foi um prazer enorme aqui te receber. E eu realmente fiquei impressionado com a clareza e assertividade das questões que você trouxe, né? Num tema tão complexo, tão abrangente. Então, fiquei muito satisfeito com o resultado final aqui do nosso papo. Muito obrigado mesmo. Para quem está acompanhando até aqui, não deixa de acompanhar a playlist do programa. Toda quinta-feira, às 7 da noite, novos episódios sobre cases, tendências e boas práticas de RH. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, um abraço a todos.